Fala galera, saudações rubro-negras, muito bom dia, Deco na área. E hoje tem Flamengo em Nova Iguaçu às 4 horas da tarde no Maracanã. Maracanã que receberá um grande público, vendido mais de 40 mil ingressos. Então falaremos sobre Flamengo em Nova Iguaçu, também tem a questão do Bruno Henrique. Vem uma informação que ele poderia estar acertando com o Atlético Mineiro. Vocês saberão se isso procede ou não. Falaremos sobre o goleiro Agostinho Rossi, que deverá ir para o time do Cristiano Ronaldo durante 4 a 6 meses. Tem muitos assuntos aqui para debatermos nessa manhã do dia 21 de janeiro. Você que está chegando a primeira vez aqui no canal Deco SRN, não deixe de se inscrever, deixar o seu like, compartilhar com os amigos e acionar o sino de notificação. Então, galera, vamos lá, vamos debater aqui bastante nessa manhã, falar primeiramente sobre o mercado da bola, né? O Júnior Caiçara, conforme trazido primeiramente pela Isabelle Costa e pelo amigo Paparazzo Rubro-Negro, ele foi oferecido ao Flamengo, só que a diretoria não se empolgou muito com a ideia. Então, como as coisas acontecem de minuto a minuto, não sabemos se eles poderão mudar a opinião, até mesmo porque Bruno Spindel, alguns anos atrás, teve interesse nesse jogador, mas na época ele era mais novo, né? E o Vitor Pereira já disse várias vezes, até mesmo quando estava no Corinthians, que a ideia dele era sempre rejuvenescer o seu elenco, tá? Então o Júnior Caiçara oferecido, tem a sua liberação da Turquia, mas não acredito que seja um jogador que vá ser contratado pelo Clube de Regatas do Flamengo. Falar aqui sobre o jogador Cleiton, que estaria sendo observado pelo Barcelona de Xavi. O Cleiton, que tem uma multa aí de mais de 281 milhões de reais, será que poderá ir para o futebol espanhol? Jogador de muito potencial, para mim o reserva imediato do Léo Pereira, tá? Eu acho que esse menino tem muito a crescer, tem muita qualidade técnica, é canhoto. Vamos aguardar se realmente isso aí irá para frente, esse interesse aí do Barcelona em relação ao jogador Cleiton, né, de 21 anos. Falar aqui sobre o Michael, né? Muita gente falando sobre o Michael. Realmente o Palmeiras tem interesse no jogador Michael. O Palmeiras que vem conversando com 3 jogadores, Michael, Jean Carlos do Ceará e também o Claudinho do Zenit. E, cara, a torcida do Flamengo está irada com esta questão, né? Bem chateado com a possibilidade do Michael fortalecer um rival direto por títulos do Flamengo, né? Primeiramente falaram do Grêmio, agora estão falando do Palmeiras, teve uma época atrás que era o Corinthians interessado. Então, o torcedor do Flamengo muito preocupado e o Flamengo precisando de mais um jogador pelos lados de campo, né? Na minha visão, quando o Flamengo contratou o Everton Cebolinha, eu via mais a possibilidade do Flamengo ir atrás do Michael, pagando pela metade do preço que o Flamengo pagou pelo Everton Cebolinha, mas eles resolveram pagar 16 milhões e meio de euros pelo ponteiro do Benfica na época, e até o momento, infelizmente, ainda não deu conta do mercado, do trabalho, né, que deveria ser feito. Muita gente vai falar, pô, Deco, mas ele está chegando, realmente, ele está chegando, mas a produção ainda é bem aquém do que o torcedor do Flamengo esperava em relação ao valor pago pelo Everton Cebolinha. Então, o Michael aí no radar, e podemos dizer, com conversas com o Palmeiras para reforçar o time de São Paulo, tá? Falar aqui também, né, a gente falou do jogador Michael, tá? E falamos do Claudinho também, ok? O Flamengo aí, né, conversando bastante com o Zenit para entrar num acordo, né? E a gente já falou aqui algumas vezes que seria, no caso, para as divisões de base e também para o futebol feminino, né? Mas vamos aguardar, ainda não foi sacramentada essa parceria, né? Seria com o Flamengo e também com o Corinthians, né? E o Flamengo aí, né? Os torcedores do Flamengo debatendo uma possível troca do Claudinho por alguns jogadores da base do Flamengo.
Muita gente falando do Vitor Hugo, por exemplo. Por que o Flamengo não manda o Vitor Hugo, como fez o Corinthians, né? Mandando o Robert Renan e também o Duqueiroz pelo Yuri Alberto, né? Então, pessoal aí, né? O torcedor, né? Claudinho no Flamengo em troca de Vitor Hugo, já que eles gostam de jogadores novos e mais um dinheiro. Fechamos esse acordo, parceria rapidinha. Seria interessante, né? Outras pessoas falando para mandar o Hugo Souza também. Tem outros jovens atletas, né? Que o Flamengo poderia colocar aí no mercado, né, para que o Zenit escolhesse, né, e dentre eles o torcedor do Flamengo coloca o jogador Vitor Hugo, tá? Falando aqui sobre o Matheus França, né? O Marcos Braz já disse que ele não está à venda. O time do Newcastle já havia feito uma proposta de 13 milhões de euros por 100% do passe, e eles aumentaram consideravelmente, pelo que disseram, né, que eles topariam pagar 16 milhões de euros por 50% do passe. O Flamengo falou que só faria negócio a partir de 20 milhões de euros por 50% do passe. Enquanto isso, o Real Madrid só observa a situação, tá? Então essa é a informação. O Real Madrid pode entrar sim, contudo, numa negociação pelo Matheus França, por mais que o Marcos Braz tenha dito que ele não sai nesse momento, mas se vier uma proposta altíssima, acredito aí sim que o jogador sairá do clube. O problema é que o Flamengo tem poucas opções hoje no meio campo, perdendo o João Gomes, quem sabe para o Lyon, né? Já dissemos isso ontem na live, que o Flamengo descartou o Wolverhampton, que é a única possibilidade neste momento do Matheus França sair do Matheus França não, desculpa, do João Gomes sair do Flamengo seria uma negociação com o Lyon. E se não sair com o Lyon, muito provavelmente ele poderá continuar no Flamengo. Hoje ele não está na lista dos relacionados para o jogo contra o Nova Iguaçu, porque o Flamengo ainda acredita que essa negociação sairá. Falando em outros jogadores que poderão sair, o Flamengo não descarta a saída do jogador Marinho, tá? Se vier uma boa proposta de algum time, tá? Então essa é a situação do Marinho. Não é um jogador inegociável, lembrando que o Marinho tem contrato com o Flamengo até o final deste ano de 2023, tá? Falar aqui também sobre a questão do Flamengo, da torcida do Flamengo está mobilizando um Aeroflá para o dia 2 de fevereiro, cai uma quinta-feira, quando o time irá embarcar para o Marrocos, tá? Depois de enfrentar o Palmeiras em Brasília no dia 28 de janeiro, tá? Então, a torcida do Flamengo já se mobilizando pelo Aeroflá rumo ao Mundial Interclubes. Falando em Mundial Interclubes, os torcedores do Flamengo estão relatando a dificuldade para a compra de ingressos, né? Realmente o site está travando demais, tem pessoas que conseguiram comprar, tem outras que não conseguiram. Muitas pessoas me perguntando o que eu pude indicar. Estou indo pela Turista FC, em parceria com eles, né? Aí eu fechei meu pacote com os ingressos inclusos, com o transfer, com guia em português, com os hotéis 5 estrelas. Então eles estão fechando o pacote com 7 dias, né, terrestre, tudo incluso, tá? Com os ingressos inclusos também. Então não preciso me preocupar com isso, e as vagas estão acabando. Quem ainda não fez a sua adesão no Turista FC, quer ir para o Marrocos, vá na descrição do meu vídeo, lá tem o telefone da Turista FC e procure o Daniel ou o Felipe, tá? E fala que veio pelo Deco SRN, tá? Em relação à passagem, você pode conversar com eles, eles verem uma melhor passagem para você, de maneira personalizada, mas só para falar que tá acabando aí, tá cada vez mais difícil de encontrar passagem. Então, pessoal, corram logo para quem quer ir para o Mundial Interclubes, tá? Falar aqui também, né, sobre a questão do estádio, né, que o estádio agora com essa questão do BRB, né, o Flamengo tendo a parceria, né, se tornando dono de um banco digital junto com a BRB, né, o Flamengo quer usar essa receita da nação BRB para construir o seu estádio, tá, cara? Porra, cara, é um sonho de todo torcedor rubro-negro que esse estádio saia. Então o Flamengo pensa sim na construção do estádio próprio agora com o dinheiro que entrará do BRB. Muita gente perguntando, Deco, quando que sairá esse dinheirão todo? Como é que é o esquema? Cara, seria interessante até a gente chamar o Valim para uma entrevista para falar sobre esse assunto, tá? Sobre esse assunto de estádio e etc, etc, etc.
Ele é um cara que sabe muito, né, até sobre essa questão do BRB, tá? Então, galera, vamos procurar essas informações, mas o Flamengo pensa assim nessa questão do estádio, tá? Vamos falar aqui sobre Flamengo e Nova Iguaçu, né? Lembrando a vocês que hoje tem Deco Nadalho, tá? Mediante assim, hoje é só a compra do pacote, hoje está 100%, está zerado, o pessoal já deu ajustada, né, nos problemas que aconteceram na última partida. Então, meus amigos, quem tiver o interesse de acompanhar a narração do Luiz hoje, os comentários meus e do Marquinhos do Flamengo Nova Iguaçu na comunidade Deco CRN, já faça sua adesão na Dali, né? Flamengo Nova Iguaçu, né? Hoje as prováveis escalações, tá bom? O Flamengo que poderá jogar com algumas trocas, né? Alguns jogadores poderão ser poupados, né? O provável time do Flamengo: Santos, Mateuzinho no lugar do Varela, Fabrício Bruno no lugar do Davi Luiz, Léo Pereira e Felipe Luiz no lugar do Ayrton Lucas, Eric Pulgar no lugar do Thiago Maia, Gerson e Everton Ribeiro, Marinho no lugar do Gabigol, Everton Cebolinha no lugar do Arrasca e Matheus França, olha aí, é que eu falo, Matheus França jogando de centroavante novamente no lugar do Pedro, cara. Por isso que eu falo que o Flamengo precisa de contratações, principalmente para o setor ofensivo, né? O treinador do Nova Iguaçu é o Carlos Vitor e a provável escalação do Nova Iguaçu vai com Anderson, Max, Léo Fernandes, Michel, Gabriel, Pinheiro e Márcio, tá? Anderson Max, o nome do goleiro, desculpa. Anderson Max, Léo Fernandes, Michel, Gabriel, Pinheiro e Márcio, Igor Fraga, Gustavo Nicola e Ícaro, Andrei Dias, Natan e Everton. Esse é o provável time do Nova Iguaçu. O árbitro será o Alexandre Vargas Tavares Jesus, primeiro assistente Thiago Rosa de Oliveira, segundo assistente Karen Soares Augusto, quarto árbitro Rodrigo Nunes de Sá. Campeonato Carioca só terá uso do VAR a partir das semifinais e nos clássicos, só para vocês estarem cientes da questão, tá? Vamos falar aqui também, né, sobre a questão do Bruno Henrique, que desmentiu qualquer possibilidade de sair do Flamengo para ir para o Atlético Mineiro, né? Bruno Henrique nega contato de rival e recebe aviso do Flamengo, tá? Logo após alguns rumores surgirem de um suposto interesse do Atlético Mineiro, o staff de Bruno Henrique rechaçou qualquer possibilidade do atleta deixar o Mengão rumo a qualquer clube do Brasil. De acordo com o portal torcedores.com, a intenção do Flamengo, inclusive, é renovar com o Bruno Henrique, mesmo que o atleta esteja fora dos gramados desde junho de 2022. Seu vínculo termina em dezembro. Lembrando a vocês que dos jogadores mais importantes do elenco, Bruno Henrique, Everton Ribeiro e também Rodrigo Caio, seus contratos acabaram em 2023, além do Felipe Luiz. O Davi Luiz tem uma cláusula contratual: se ele jogar uma minutagem, o contrato dele é automaticamente renovado. Então, o Bruno Henrique aí, pelo que o torcedores.com apurou, ele não sairá do Flamengo e seu contrato será renovado. Bruno terá um contrato renovado. Quando ele se lesionou, o Marquinhos ligou para ele e disse: você é muito importante para nós. É um grande jogador, um caráter indiscutível e a torcida te ama. Isso serviu para fortalecer a moral do jogador, disse uma fonte ligada à diretoria ao site, tá? Cara, sinceramente, não há o porquê, depois de um ano, o Flamengo tendo todo carinho com o jogador, sabendo que ele é um excelente jogador, um jogador muito decisivo, de o Flamengo liberá-lo agora nesse momento. Isso aí não tem nem pé e nem cabeça, né, meus queridos amigos? Então, o Bruno Henrique, com certeza, irá renovar seu contrato no final do período. E esqueçam dele ir para o Atlético Mineiro, os torcedores do Atlético Mineiro falando que ele é atleticano. Isso aí era quando era pequeno. Ele já tem um vínculo com o Flamengo, como o Dudu tem um vínculo com o Palmeiras. Isso aí é mais do que natural, é um ídolo da nação e não vai se queimar indo para o Atlético Mineiro, sinceramente, né, queridos amigos? Então é isso aí, muito obrigado a todos vocês. Pedir para a galera se inscrever no canal Deco CRN, deixar o like, compartilhar com os amigos, acionar o sino de notificação. E vamos com tudo aí, daqui a pouquinho Flamengo e Nova Iguaçu, na Dali, e terminando na Dali com imagens, tá? Imagens, narração do Luiz, comentário meu e do Marquinhos. E quando acabar, né, estaremos no pós-jogo, 6 horas da tarde, canal Deco SRN, aquele pós-jogo que vocês tanto gostam. Falou? Fiquem com Deus, tamo junto, se inscreva no canal, deixa o like, saudações rubro-negras.